Olá pessoal, estamos de volta, Fasorial, máquina síncrona. Tenho certeza que você está empolgado, tenho certeza que você está assim, né, torcendo para ver o que vai acontecer, para que a cada nosso encontro, a cada videoaula lançada, né, a gente explore mais esse Fasorial e comecemos a tirar dele informações assim espetaculares. Você vai perceber como você realmente vai se sentir muito seguro na análise relativa às máquinas síncronas. Já vou adiantar uma coisa, gravemos mais 1000 videoaulas, vamos esgotar esse assunto? Nem pensar. Uma coisa dessa não se esgota, tá certo? A gente apenas apresenta o caminho das pedras, né? Abre-se os horizontes e é com você, tá? No seu feeling, na sua vontade, no seu apetite, no exercício da sua profissão. É claro que eu aqui, por outro lado, né, vou tentar, sempre que possível for, surgindo uma ideia, uma pergunta, um questionamento, sugestões vindas de vocês, nós podemos fazer uma aula específica sobre algo, né? Mas a ideia é abrir os horizontes que você possa caminhar com os seus próprios pés, ok? Pois muito bem, flutuação, gerador, diagrama completo, tá? Que pode ser explorado, mas é muito. Quando eu falo completo, no momento inicial, tá legal? Perfeito? Então, qual que seria a proposta de hoje? Vamos fazer o seguinte, estamos com a comporta escancarada, um excesso de potência mecânica na ponta do eixo, e excesso em relação a quem? Aquela vazão que era a conta exata para a máquina girar 60 Hz e suprir suas perdas rotacionais, ventilação e atrito. Ah, então a máquina pegou esse excesso de potência mecânica, jogou para a barra em forma de energia elétrica, corrente, saindo da máquina. Tanto é que no vídeo passado eu nem teci maiores comentários sobre essa corrente. Sabidamente ela é positiva, tá lá, já ficou na mesma direção, em sentido definida pela posição da força magnetomotriz de reação da armadura. Maravilha. Olha o que eu vou fazer. Nós vamos lá na potência mecânica, vamos voltar para o estado de flutuação, tá? Vamos lá no órgão primário, tá? E vamos fechar a comporta, reduzindo vazão, até que ela retorne aquela vazão, que era a conta exata, para a máquina girar a 60 Hz, suprindo suas perdas rotacionais, atrito mais ventilação. Ou seja, nós voltamos então ao estado de flutuação. Perfeito? Equilíbrio mais uma vez. Conjugado líquido zero, ângulo de carga zero, não há jogo de potência máquina-sistema, sistema-máquina, por isso a corrente de armadura também é zero. Voltamos ao estado de flutuação. Então, nesse estado, o que nós temos? A onda de fluxo resultante vermelha, ela gira alinhada à onda de fluxo rotórica, ou ao contrário. A onda de fluxo do rotor, azul, gira alinhada em fase com quem? Com a onda de fluxo resultante, uma igualdade vetorial clássica, mesma direção, mesmo sentido, mesmo modo. Percebemos aqui que ao girarem juntas, ou seja, o deltinho igual a zero. Perfeito? Combinado? Pois muito bem. Eu até disse isso no módulo passado, no final dele. Inegavelmente, em 99% das oportunidades que você utiliza de um recurso como esse, uma usina, e coloca a máquina flutuando na barra, você deseja a partir desse estado, o estado de ação geradora, nós já representamos aqui. Mas como eu disse, o momento é didaticamente bom demais. É oportuno demais para você perder essa oportunidade e também aproveitar e fazer uma análise motora, mesmo porque, seja numa usina ou no chão de fábrica, motor é motor e terá o comportamento como tal, congruente, tá legal? Então vamos fazer isso? Ok? Não esqueça, flutuação, voltamos ao estado de flutuação. Potência mecânica, eu não me canso de falar isso. Potência mecânica conta para a máquina gerar 60 Hz, suprindo suas perdas rotacionais. Potência elétrica no campo, a conta para a máquina necessitar, trabalhar com a mesma tensão da barra, subindo suas perdas eletromagnéticas e também as perdas do cobre do rotor, não sobra, mas não falta potência para nada. Equilíbrio total outra vez, perfeito? Pois muito bem. Se na ação geradora eu abri a comporta, eu joguei mais vazão, além da necessária para a máquina girar 60 Hz e suprir suas perdas, você já está imaginando o que eu vou fazer agora, né? Ao invés de abrir a comporta, a partir desse ponto, eu vou fechar. Eu vou reduzir a vazão. Eu vou reduzir potência mecânica na ponta do eixo, ou seja, a máquina nesse momento vai passar a receber uma potência mecânica que não será mais suficiente para, em tese, mantê-la a 60 Hz e, além disso, suprir suas perdas rotacionais, ventilação e atrito. Tá? Então, como nós fizemos a análise primeiramente mecânica para a ação geradora, aí, meu amigo, não tem jeito, é estímulo, tá? É questão de estímulo, é insumo, é condição inicial. Se você reduz vazão, se você fecha a comporta, se você reduz a injeção de combustível, né? Naturalmente, o que vai passar a acontecer agora, o rotor começa a ficar para trás. Ele perde velocidade, pelo menos momentânea, e começa a ficar para trás em relação ao resultante.
Lembra daquele ângulo de carga que apareceu com o rotor se adiantando, o deltinha? Ele aparece aqui também com o rotor se atrasando, o deltinha, eu diria totalmente equivalente. E se aqui esse ângulo de carga mostrava o excesso de potência mecânica na ponta do eixo, aqui ele mostra quem? A carência, tá? Tá faltando potência mecânica até para a máquina suprir suas necessidades básicas, síncronas, atrito e ventilação, e operar com a mesma frequência da CEMIG. Então vai começar a ter essa desaceleração. E quer que eu diga uma coisa? Lembra que eu disse no gerador? Se alguém não tomasse alguma atitude, o gerador ia se mandar, o rotor ia se mandar, ia disparar, ia se desacoplar do resultante. Aqui é o contrário. Se alguém não tomar alguma atitude, o rotor vai parar, vai sucumbir à sua própria inércia, ao seu próprio conjugado inerte, tá certo? E vai o quê? Também desagarrar da resultante. Ora, nem uma coisa, nem outra. Alguém tem que tomar alguma atitude. Você já percebeu quem vai ser esse alguém? Porque do mesmo jeito que ao acontecer isso, surgiu uma diferença de potencial em cima da impedância da armadura, coisa que eu não tinha na flutuação, a mesma coisa vai acontecer agora com o rotor ficando para trás. Também surge um DDP, sobre quem? Sobre a impedância. Agora olha a lógica, gente. Se quando o rotor se adianta, surge um DDP, uma corrente no sentido, com o rotor se atrasando, talvez até, se você tiver ângulos de carga equivalentes, ao adiantar ou atrasar, o módulo dessa corrente de armadura seja igual, mas o sentido com certeza não. Por quê? Olha só, aqui o rotor está para trás, aqui o rotor está à frente, a corrente de armadura muda de sentido, e ela mudando, muda o sentido da sua força magnetomotriz, e o seu momento de força, ou torque, ou conjugado, também muda de sentido. Olha que coisa fantástica. Então, ao invés de brecar, desacelerar o eixo, ele faz agora, não, acelera o rotor, ganha velocidade, você é um rotor síncrono, você não pode perder velocidade não, você não vai parar não. Então aparece esse conjugado eletromagnético acelerante, no mesmo sentido da velocidade, e quando o conjugado eletromagnético se igualar a esse conjugado que se representaria a ausência de água, frenante e resistente à carga, a máquina estabiliza a sua velocidade e gira sincronizada, mostrando esse deltinha. O que esse deltinha mostra? O que esse ângulo de carga indica? A quantidade exata de falta de água na ponta do eixo para a máquina girar a 60 Hz e suprir suas perdas rotacionais, ventilação e atrito. Olha que bacana. Tá? E esse, de novo, o equilíbrio dinâmico. O conjugado eletromagnético de aceleração se equilibrando ao conjugado resistente pela falta de água que apareceu na ponta do eixo. E digo mais, no papo entre armadura e CEMIG, máquina e concessionária, a máquina fala assim: ô CEMIG, eu estou com uma pequena vazão na ponta do eixo, eu estou tendendo a perder velocidade. E se eu perder velocidade, eu vou perder frequência. A CEMIG fala assim: você não vai perder frequência não. Ele fala: pois eu estou perdendo potência mecânica, você não pode perder frequência, que você está ligado em mim, eu sou barra infinita, e na barra infinita minha frequência é constante, ou seja, sua velocidade tem que ser constante também. O teorema da correspondência, frequência e velocidade, tem que ser observado mais uma vez. E a máquina fala: então o que eu faço? Eu estou perdendo potência. A CEMIG fala: deixa, que eu vou injetar energia elétrica em você, para que você converta em potência mecânica no seu eixo, para poder corrigir a sua velocidade e voltar à condição de sincronismo. Ou seja, a CEMIG joga potência na malha, ou seja, a corrente agora é uma corrente de entrada. A malha consome energia da barra e a corrente tem esse sentido agora de entrada. E aí, atenção, bom senso. Se, quando a máquina operou como gerador, excesso de potência mecânica, esse excesso, a máquina jogou para a barra em forma de potência elétrica, a corrente saindo positiva, agora, carência de potência mecânica, falta potência mecânica na máquina, a barra injeta a potência elétrica para suprir essa carência, ajustar a velocidade, corrente entrando na malha, logo, se saindo é corrente positiva, entrando é corrente negativa. Claro, perfeito. Isso é correto. Em cima dessa convenção, a máquina absorve potência elétrica da barra, converte em potência mecânica na ponta do eixo, pelas mesmas relações, as mesmas grandezas, os mesmos componentes, tá certo? E consegue se manter sincronizado. Pronto. E como aconteceu na ação geradora, onde eu mexi para a máquina operar como motor? No órgão primário, na potência mecânica, eu fechei vazão. Mais uma vez, eu não mexi na corrente de campo. Então, mais uma vez, eu não posso permitir, nem no fasorial, nem em qualquer tipo de análise, que eu tenha diferença modular da força
magnetomotrizes do rotor, do fluxo rotórico da fêmea induzida. De novo, não. Outra coisa, como aconteceu no gerador, quando a máquina começa a aumentar de velocidade e entra no conjugado frenante e ela oscila um pouco em torno da velocidade síncrona até estabelecer o sincronismo de volta, a mesma coisa acontece aqui quando o rotor começa a perder velocidade. Entra o conjugado de aceleração, tentando corrigir, há aquela pequena oscilação pendular também, até que a máquina se estabilize em termos de velocidade e ressincronize com esse eixo de carga, indicando exatamente a falta de água, a quantidade de vazão para suprir as demandas de velocidade, frequência e perdas rotacionais. Pronto, e a máquina opera como motor naturalmente. Perfeito? Estão percebendo? No entanto, eu diria que nesse momento nós podemos até criar uma certa frase genérica. Vê se isso aqui condiz com a ação motora ou a ação geradora a partir do estado de flutuação que nós definimos aqui. Veja se isso aqui conclui essa análise, esse procedimento a ser utilizado para, a partir da flutuação, ora colocar a máquina como gerador, ora colocar a máquina como motor. Vê se isso aqui sintetiza. A partir do estado de flutuação, para fazer uma máquina operar como gerador ou como motor, basta atuar na entrada potência mecânica. Como quem diz assim, eu faço uma ação geradora, eu faço ação motora a partir da flutuação, sem nem mexer na corrente de campo. Perfeito? Então, naturalmente, você está ávido e ansioso para isso. Qual o diagrama fasorial dessa ação motora, a partir dessa análise? E o que eu tinha dito também no final do módulo passado? Se você pegar o diagrama de gerador como objeto, colocá-lo na frente de um espelho plano, que a imagem desse objeto seria o diagrama de motor, vamos ver se isso é pertinente, principalmente no que diz respeito a torque, e a essa corrente aqui que deve ter te intrigado, tá? Essa questão da máquina operar com efeito capacitivo, talvez você ainda não tinha digerido, né? Nós estamos ainda muito presos, muito amarrados em circuitos elétricos, né? Aqui o capacitor, tá? Aqui, aquele cilindro capacitivo, então tem efeito capacitivo. É preciso a gente cortar o cordão umbilical disso. Aqui a questão é ser fluxos magnetizantes ou fluxos desmagnetizantes. Essa que é a grande questão. Eu sempre falo, eu não tenho nada contra banco de capacitores, nada. Mas eu sei que existem certas situações de máquinas em que ela, sem ter um capacitor presente, me mostra o capacitor aqui. Ela age como se fosse com um efeito. Isso não tem precedente em engenharia. Então, abrir cabeça, analisar a máquina como ela de fato é e tirar dela o que ela pode nos oferecer. Combinado? Então vamos em frente? Vamos lá? Pois muito bem. Você deve estar se perguntando, como que eu vou traçar ou começar a traçar o fasorial de motor? Adivinhe. Eu sempre meço, ou seja, a tensão terminal está aqui, que é a barra, e a máquina está se ajustando internamente às alterações que você propôs nos seus órgãos primários, inclusive, ela está se modificando em relação a essa nova perspectiva. Tá? Então, não há porquê mudar de referência. Está dando certo. Ó, quem está aqui então? A minha tensão terminal VT. Evidente que sim, ó. Olha lá. Está aqui a minha tensão terminal VT. Não tem um motivo nenhum para alterar esse posicionamento. Olha lá, ó. Perfeito? Quem está aqui? O nosso famoso sentido de giro, ômega-S. Ah, se o diagrama ficar um pouquinho embolado, vocês me perdoem, porque eu quero manter os três no mesmo espaço de quadro, tá? Já vou até aproveitar e tomar alguma atitude nesse sentido aqui, tá? Para não ficar um negócio muito apertadinho e eu não seja obrigado com isso, então, a modificar demais as interações. Então, eu vou fazer um encurtamento aqui nesse diagrama anterior, uma vez que as principais informações relativas a ele já foram perfeitamente identificadas, para gerar um pouco mais de espaço para esse novo fasorial que vai aparecer aqui. Tá bom? Então tá aí. A nossa tensão terminal VT. Muito bem. Tá? Se o VT está nessa posição, o ômega-S também já definido, é aquela história, né? Que o fluxo resultante estator-rotor pela lei de Faraday, 90 graus elétricos adiantado a ele aqui. Perfeito? Olha lá. Fluxo resultante, estator-rotor, como sempre. Força magnetomotriz resultante R na mesma direção e sentido desse fluxo. Aí você fala assim, poxa, Marcos, mais interessante, de novo, você começa o fasorial de motor, igual você começou de gerador, igual você começou da flutuação, mas é lógico, está dando certo, por que mudar? Tá certo? Está acompanhando bem, beleza? Agora, olha quem está aqui, o nosso compasso. Ô Marcos, eu preciso fazer isso dos meus fasoriais? Eu tenho que chegar nesse nível de detalhe? Olha, precisar, você não precisa de fato não.
mas sinceramente eu acho que você deveria. Até hoje, senhores, 37 anos de experiência como engenheiro eletricista e mexendo demais com geradores, em termos até de especificação para clientes, eu não abro mão desse tipo de argumento, desse tipo de ferramenta. Para você ter uma ideia, isso aqui eu faço ainda em papel milimetrado, com compasso, com transferidor, com um jogo de esquadros. Para você ter uma ideia. Minha filha passa isso para AutoCAD, tá certo? Quando for necessário. Mas eu não abro mão disso não. Isso é coisa minha, tá legal? Então veja bem, olha só isso aqui, tá? Ó quem está aqui, o vértice, o ponto de origem, de onde deflagrou todo o meu fasorial. Eu fiz a máquina operar com motor? Fiz. Mexi aonde? Potência mecânica. Mexi na corrente de campo? Não. Então, vamos preparar o fasorial para essa verdade? Porque se eu não mexi na corrente de campo, senhores, chova canivete. Se eu não mexi na corrente de campo, eu não posso permitir no fasorial mudanças modulares, nem dessa grandeza, nem dessa, sob a pena de cometer um erro conceitual grave. Opa, então sendo assim, vamos lá. Vértice nesse ponto. Outra coisa, fechei com porta, o rotor se atrasou e ficar à direita ou à esquerda? Olha isso. Se o gerador se adiantou para cá, o motor se atrasa, sentido oposto. Então, ó, vértice nesse ponto, abertura igual a R. Então, ó, o que é isso? Você já sabe. Lugar geométrico das forças magnetomotrizes constantes sem módulo, porque eu voltei a partir da flutuação e nela a força do rotor era igual a resultante em módulo. Perfeito? Não mexi na corrente de campo. Continuando, vértice nesse ponto, abertura igual a fluxo resultante, lugar geométrico do fluxo rotório constante em módulo. Lógico, eu estou vindo da flutuação e nela o fluxo do rotor era igual a resultante. Vértice nesse ponto, abertura igual a VT, lugar geométrico das tensões constantes em módulo. Claro, eu estou vindo da flutuação e lá a minha tensão era igual a VT em módulo. Não custa nada você fazer isso. Nada. Sabe por quê? Porque quando você fecha a comporta, tá? E o rotor se atrasa, o que vai acontecer é isso aqui, ele se atrasa, quem sabe, para essa posição. Tá aí. O nosso FR atrasado. Por quê? Porque quando você fechou a comporta, olha quem aparece aqui, gente. Olha quem aparece aqui. Lembra? Olha lá. Mesma coisa, ângulo de carga, por definição, é o que defasa força magnetomotriz do rotor do fluxo resultante. Tranquilo. Essa força traz o fluxo rotórico junto. E 90 graus atrasado do fluxo do rotor, ele traz a nossa FEM-F. Olha aqui. Desculpem porque eu estou, como eu mostrei para vocês aqui, né? Um espaço reduzido, então... Olha lá, o meu F. Perfeito? Como aconteceu no diagrama em azul do gerador anteriormente, eu pergunto, da maneira como esse diagrama se encontra, as equações de equilíbrio estão satisfeitas? Igualdade modular não é igualdade vetorial, tá certo? Ou seja, e as reações de armadura? Porque na hora que o rotor se atrasou, vai surgir um DDP em cima da impedância da máquina, como surgiu quando o rotor se adiantou no gerador, vai surgir uma corrente de armadura. Em surgindo corrente de armadura IA, aqui, o que eu terei? Uma força magnetomotriz de reação da armadura. Evidente, de qualquer jeito, aleatoriamente. Esta força magnetomotriz de reação da armadura, somada à força magnetomotriz do rotor, tem que continuar a dar a resultante. Eu pergunto, qual é a única posição possível para a força magnetomotriz de reação da armadura para compor esse diagrama de forças magnetomotrizes? FR mais A é igual a R. Observe o sentido e a direção da força magnetomotriz de reação da armadura. Como aconteceu no gerador, quando nós quando adiantamos o rotor, surgiu um conjugado frenante, tentando restabelecer, né, o paralelismo entre a força rotórica e o fluxo resultante, já era o indício da posição desse conjugado. A mesma coisa aqui, ó, vai surgir um conjugado de aceleração. Não, o rotor volta, deltinha, volta para zero. Força rotórica se alinha resultante, aquele ponto ótimo no que tange acoplamento magnético, paralelismo de fluxos. Mas como eu disse aqui, vou esperar só mais um pouquinho para compor o fasorial, para ver como as reações de armadura poderiam ajudar nessa definição do sentido de torque nesse fasorial aqui, tá? Pois muito bem. Com a presença da força magnetomotriz de reação da armadura, um fluxo de reação da armadura. É evidente que na mesma direção e sentido da respectiva força, porém, somado ao fluxo do rotor, dando o fluxo resultante trator rotor. Pergunto, qual é a única posição possível, fluxo rotórico mais φRA,
para compor esse fasorial? Olha lá, em termos vetoriais. Aí, a mesma direção e sentido da força magnetomotriz de reação da armadura e, claro, somando ao fluxo do rotor, produzindo o fluxo resultante. E como todo fluxo por Faraday, induzindo uma tensão 90 graus elétricos atrasado dele. Porém, somado a F para dar VT. Olha isso. Aqui, observe. Olha a posição do fluxo de reação da armadura. Olha o sentido de giro. Então, seria esse movimento. Tá? Ora, para que eu possa girar, então, nesse sentido, cadê 90 graus atrasado? Olha o meu dedo. Olha o polegar. O fluxo está aqui, girando nesse sentido. Olha o ômega S, né? 90 graus atrasado, olha o polegar. Na hora que eu trago esse polegar para cá, olha isso, gente. É F mais RA, reação de armadura, introduzindo VT, tensão terminal. Pergunto eu, observem o sentido e a direção e o sentido de todas as componentes ligadas à armadura, as componentes pretas. A sua força magnetomotriz, seu fluxo e sua fé induzida. Todas elas têm sentido contrário ao ômega S. Aliás, no mesmo sentido de ômega S, RA, força e fluxo, ou seja, é por isso que em todo motor o conjugado tem o mesmo sentido da velocidade, um conjugado de aceleração. Olha isso, olha isso. É legal? Você está esperando isso, né? E o fator de potência? Ora, naturalmente o VT continua por aqui, mas nós já sabemos, vim de conversa passada, que a corrente sempre está na mesma direção e sentido da sua respectiva força magnetomotriz. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma certa direção e sentido para a força magnetomotriz de reação da armadura A, é porque nós temos aqui um dispiras da armadura, que é uma constante construtiva, e a corrente de armadura definindo essa direção e sentido. Então veja bem, se essa aqui é a direção e sentido da força magnetomotriz de reação da armadura, a única direção e sentido possível do IA seria essa aqui. Tá? Então o que você faz? Esquadro, pega o IA e transporta para cá, para o nosso ponto de origem, para o nosso vértice inicial, respeitado a direção e sentido, e posiciona a corrente de armadura, respeitando essa informação relativa a quem? A direção e sentido, a respectiva força magnetomotriz de reação da armadura. Posicionado o IA, respeitado a direção e sentido, você pode vir aqui e simplesmente tirá-lo daqui para facilitar e não embolar demais o nosso fasorial. Tá bom? Aí você fala assim, pô, mas esse negócio está estranho. Quando a armadura está para o lado de cá, a tensão terminal está ali. Lembra da nossa convenção? Se a máquina opera como gerador, a malha joga energia para a carga. A corrente tem esse sentido, saindo, convencionada com positivo, mais IA, pan, sem alteração nenhuma. Mas quando a mesma malha, a mesma máquina, a mesma malha elétrica opera como motor, ela suga energia da fonte. Ou seja, a corrente muda de sentido, ela entra na malha. Peraí, se saindo o IA é convencionado positivo, entrando é convencionado negativo. Então, IA está aqui. Cadê o menos IA? Mesmo modo, mesma direção, sentido oposto. Então eu trabalho com menos IA na ação motora. Olha quem está aqui, o nosso θc. Tá? Gente, tem sempre uma explicação adequada, tá? Coerente, para você montar um diagrama completo e com muitas informações. Então, olha que coisa interessante, gente. Lembra da imagem do espelho plano? Objeto e imagem, tá? No gerador conjugado frenante, no motor conjugado de aceleração. A máquina estava flutuando. Eu pratiquei a mesma ação, ora abrindo com porta, ora fechando com porta. E mesmo se as ações fossem quantitativamente equivalentes, olha que coisa interessante. Ao abrir com porta, a máquina entrou naturalmente capacitiva, com efeito capacitivo. No entanto, ao fechar com porta, como é que a máquina entrou? Naturalmente indutiva. Lembra? Objeto, imagem, virtual, invertida? Olha só. Perfeito? Então, que bacana. A partir do estado de flutuação, para fazer uma máquina operar como motor ou como gerador, basta atuar na sua potência mecânica, sem mexer na corrente de estação. Então, por favor, não decore esses fasoriais. Eles são o ponto de partida, o início para a gente começar a explorar bastante essas informações, tá bom? Eu vou deixar já engatilhado a conversa do nosso próximo módulo. Quero explorar um pouco isso aqui. Olha só, esse primeiro teorema é relativo à máquina síncrona, tá certo? E todo teorema que se preza, exige-se demonstração, tá? Isso aqui é uma conversa de terceiro grau, quarto grau. Você não pode afirmar, jogar e acabou, não. Por quê? Me mostre. Olha só isso. Em uma máquina síncrona,
ligada a um barramento de potência infinita e com excitação constante, as variações do conjugado e da potência ativa se fazem através do ajuste do ângulo de carga. Demonstre isso para mim, por favor. Entenda o que está sendo dito. Vou repetir. Em uma máquina síncrona, ligada a um barramento de potência infinita e com excitação constante, as variações do conjugado e não ou, e da potência ativa se fazem através do ajuste do ângulo de carga. Dá para a gente entender isso bem? Dá para a gente demonstrar isso? De preferência usando os fasoriais já apresentados? Porque se fizermos isso, eu diria que duas relações vão acontecer e vão naturalmente se mostrar incorretas. Primeiro, todo mundo sabe, a longa data, que potência ativa e conjugado, unha e carne. Um é o outro é um. Né? Um equivale ao outro no ambiente. Watt equivale a newton-metro no ambiente elétrico. Newton-metro equivale ao watt no ambiente mecânico. No próprio unidade watt está contida newton-metro, que é watt por segundo. Né? Nós sabemos disso, então são gêmeos univitelinos. Ou seja, é interessante demonstrar também, ou deixar claro, que mesmo nas máquinas síncronas, motor gerador, potência ativa e conjugado são grandezas completamente equivalentes. E fica, às vezes, um pouco difícil de você enxergar claramente as eventuais equivalências de uma equação com esse perfil e uma equação como essa. Parece que não tem nada a ver uma com a outra, não é verdade? Então talvez fosse interessante começarmos por aí. E aproveitando, e fechar a conversa no próximo módulo com algo do tipo: se eu quero fazer ajustes, mudanças, aportes de potência ativa, eu mexo em qual entrada em uma usina? Em qual entrada da máquina? Na potência mecânica, na corrente de campo ou em ambas? Tá? Então, veja, tem muita coisa para você pensar até o nosso próximo módulo. Combinado? Um grande abraço, até lá, saúde e paz.